Olá! No nosso Minuto de Saúde de hoje vamos falar sobre anafilaxia. Estamos aqui com a doutora Patrícia Salles Cunha, médica da equipe de alergia alimentar do Hospital das Clínicas. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutora, o que é anafilaxia? Bom, a anafilaxia é uma reação alérgica grave, que geralmente acomete vários sistemas, várias partes do organismo. Então, ela pode acometer a pele, pode acometer o trato respiratório, com falta de ar, tosse, o trato gastrointestinal. Então, é uma reação alérgica grave. Quais são as causas da anafilaxia? As causas da anafilaxia são basicamente três grupos de substâncias. Uma delas são os alimentos, e entre os alimentos mais alergênicos está o leite, o ovo, o trigo, as castanhas e os frutos do mar. Também temos os medicamentos, que também são grandes causadores de alergia e possivelmente anafilaxia. E por último são as ferroadas dos insetos, são as abelhas, as vespas e as formigas. Como reconhecer uma pessoa com anafilaxia? Bom, quando existem duas situações aí, né? Uma é quando a pessoa já é sabidamente alérgica, então, eventualmente, ela pode entrar em contato com a proteína, mesmo inadvertidamente. E aqui fica a dica, sempre nos restaurantes ou as pessoas que são alérgicas, esse cuidado muitas vezes não é tomado. Então, mesmo quando a pessoa pergunta, não é dado muita importância para essa informação. E às vezes o próprio cozinheiro ou o próprio garçom, eles não dão a informação correta. E eventualmente, mesmo quando é advertido que não tem uma proteína ou a substância que a pessoa é alérgica, essa situação pode ocorrer. Muitas vezes por manipular com a mesma colher, muitas vezes é suficiente para que cause essa alergia. Então, quando a pessoa é sabidamente alérgica, ela entrou em contato com determinada substância e ela vai começar a passar mal. E aí ela pode ter sintomas como tosse, fechar a garganta, que a gente chama de edema de glote, manchas no corpo, que é a urticária, diarreia, náuseas, tudo imediatamente após a ingestão ou contato com a substância que causa alergia. E a outra situação é quando a gente tem uma pessoa que não sabe que é alérgica. E aí ela apresenta esses sintomas sem uma causa muito bem definida. E como agir quando se acontecer de uma pessoa estiver com esses sintomas de anafilaxia? Então, esses sintomas, eles têm que ser tratados imediatamente, então é uma emergência médica. E aí as pessoas que não sabem que são alérgicas têm que ser levadas para o hospital imediatamente. As pessoas, pelo contrário, que já passaram por uma avaliação médica e que já têm o diagnóstico e sabem do que elas são alérgicas, elas devem andar com adrenalina autoinjetável, né, que é um dispositivo, que é um medicamento para a segurança do paciente. E uma vez que existiu esse contato acidental, a própria pessoa pode aplicar ou as pessoas que estão ao seu redor. Essa adrenalina autoinjetável, como ela é? Vou mostrar para você. Então, esse aqui é a caneta que a gente chama, né? Ela vem numa capinha de plástico. Essa capinha deve ser tirada no momento da aplicação, né? E esse dispositivo, esse aqui é só de treinamento, tá? E é usado pelos médicos para treinar os pacientes que têm essa anafilaxia. Esse dispositivo ele vem com uma dose de um medicamento que chama adrenalina, que é o medicamento usado para anafilaxia. Essa adrenalina, ela vem aqui dentro e tem uma agulha que a gente não vai ver na hora da aplicação, tá bom? Isso pode ser aplicado, como eu disse, pelo próprio paciente ou por alguém, ou pelos pais, quando você trata de crianças, ou pelos acompanhantes, amigos, familiares, esposa, marido, quando a pessoa não tem condições de aplicar em si mesma. Certo. E quem deve ter essa adrenalina autoinjetável? Quem deve ter é todo mundo que já teve um episódio de anafilaxia, que passou pelo seu médico e foi identificada uma causa, ou às vezes a gente não consegue identificar exatamente a causa, mas basicamente todos os pacientes que estão sob esse risco. Como ela é utilizada? Então, vamos mostrar para você. Ela tem uma tampa de segurança, que é essa tampa azul, tá? Essa tampa azul, na hora da aplicação, ela deve ser retirada. Então, primeiro, antes de retirar a tampa, você tem que segurar a caneta firmemente com todos os 5 dedos, tá? Porque o dedão tem que ficar bem próximo
que é um dos erros mais comuns, é esse dedão atrapalhar e acabar aplicando de uma maneira incorreta. Então, tem que segurar com os 5 dedos, deixar na posição, o lugar de aplicação é na coxa, na parte mais distante aqui da coxa, mais ou menos onde o braço encosta quando a gente está de pé, ou se a pessoa estiver sentada, nesse músculo mais forte aqui, na parte mais lateral. E aí, você vai tirar o dispositivo de segurança e pressionar sobre a pele e sobre a própria roupa. Não precisa tirar a roupa para aplicar, tá? Tem que esperar mais ou menos 10 segundos, que é para o tempo que o remédio sai, e tirar. E aí você está com uma dose de remédio no seu organismo. Lembrando que a gente não vai ver a agulha, tá? A agulha, ela fica encapada logo que tira, como é esse dispositivo mesmo, que é para não ter risco de ninguém se machucar. Alguns erros importantes é aplicar a caneta de uma maneira ao contrário. Por isso que esse dedo não tem que ficar, ele tem que ficar bem próximo, tá? E a outra coisa, principalmente se tratando de criança, é a criança ter um reflexo de retirada, porque como tem uma agulha, tem uma picada e causa uma dor. E a criança vai fazer o reflexo de retirada da perna e às vezes perde a dose. Então é importante segurar, né? Então, se tratando de uma criança, se você estiver em 2 pessoas, uma segura e a outra aplica. Se você estiver sozinho, você pode colocar a criança no seu colo e envolver ela de uma maneira em que ela fique segura e você aplica, né? Então, nessa posição, tira o dispositivo de segurança e, de novo, aperta, espera os 10 segundos e aí depois está aplicado. Doutora, onde conseguimos comprar essa adrenalina autoinjetável? Esse é um problema. A gente ainda não tem à disposição fabricantes aqui no Brasil, tá? A Anvisa não liberou ainda, existe até todo um movimento a favor dessa liberação pela Anvisa da fabricação da caneta no Brasil. Então, hoje, a gente tem que importar. Existem várias empresas que importam, então dá para conseguir. O problema disso é que o custo fica muito maior para o consumidor final, que é o paciente. Após a aplicação dessa adrenalina injetável, qual é o próximo passo? Então, muito bem lembrado. Então, depois que é aplicado a adrenalina, o paciente fica seguro por aquele momento, né? Mas é imprescindível que ele procure um hospital ou seu médico para uma avaliação, pois podem ser necessárias outras doses de adrenalina, dependendo do grau de gravidade da anafilaxia ou do choque anafilático. É só uma curiosidade. Algumas pessoas falam muito em choque anafilático. O que seria isso? O choque anafilático é o grau mais grave da anafilaxia. Então, a anafilaxia, ela é caracterizada por uma reação alérgica no corpo, em vários organismos ao mesmo tempo. O choque anafilático seria o pior dessa alergia, quando tem um colapso da circulação, então tem uma queda da pressão arterial, o coração é envolvido, e aí esse grau mais forte, que seria o choque anafilático, que é o que maior tem risco de vida. Onde a gente consegue mais informações a respeito de anafilaxia, doutora? Existe um site que chama anafilaxiabrasil.com.br, que é um site vinculado à Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, e que tem muitas informações, inclusive os lugares em que se consegue comprar, os documentos necessários, e lembrando que sempre precisa de uma prescrição médica. Doutora Patrícia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu vou deixar os contatos, se alguém precisar de mais alguma informação, o e-mail e um site. Muito obrigada. Até o próximo Minuto Saúde.